eu vou mostrar para vocês como é que eu treinei o Vida. É mais ou menos do jeito que a gente tem treinado a escrita nos outros biscoitos. E é um jeito de vocês treinarem também e usarem para os biscoitos que vocês quiserem. Vocês veem que eu não estou usando o pico. Aqui eu também estou usando o glacê numa consistência de lettering, aquele glacê que cai o bico, que ele não é muito mole, mas ele também não é muito duro, para eu conseguir criar o volume que eu quero. Então, ele tem pintura também e esse envelhecimento. Então, vem comigo, vamos fazer esse biscoito. Bom, vamos preencher o biscoito com um glacê branco, fluido. Aí é o fluido que você prefere. O meu tá de 12 a 15 segundos, até mais para 15. Lembrando que eu não vou preencher ele inteiro, porque, quer dizer, eu vou preencher ele inteiro, mas eu não vou colocar glacê demais, porque como a gente vai fazer o wet on wet, a gente precisa que ele tenha um pouco de espaço para pôr o restante do glacê. Eu dou uma batidinha no biscoito para que ele dê uma assentada e agora a gente vai com o rosa claro fazer círculozinhos aonde você quer pôr as florzinhas. Então primeiro eu faço com o rosa claro, depois eu dou um toquezinho do rosa escuro, bem no meio um pouquinho, para aparecer as rosinhas mesmo. Então desse jeito a gente faz isso. Agora com a agulha eu faço 1, 2, 3, 4, viro, 1, 2, 3, 4, viro. E aí você vai fazer isso em todas as flores, que você vai fazer esse movimento que você já está criando a florzinha. Agora eu vou pôr um pinguinho de verde de cada lado em cada florzinha e depois com a agulha eu vou dar uma puxada nessa folhinha para criar justamente a ideia da flor, da folhazinha mesmo. E aí eu faço esse conceito da folha dentro do biscoitozinho, do biscoito. E aí vai ter que esperar ela secar para a gente dar continuidade. Agora eu vou usar o marrom na beirada, vou passar marrom em toda a beirada dele para dar o efeito envelhecido. Então eu molhei o pincel na água e me pintei no marrom e tiro o excesso e aí agora eu vou puxar essa cor para dentro. Então eu tirei o excesso, o pincel só está um pouco úmido e aí a gente vai puxando esse marrom que está na beirada. Se ele não tiver vindo, se eu umedece um pouco mais o pincel para ele puxar esse marrom que está na beirada, aí você vai criando esse efeito envelhecimento. É melhor usar o pincel dando umas batidinhas para que ele não fique muito com a sensação do puxado. Aí eu peguei o pincel na lateral e reforcei os cantinhos para realmente marcar essa dobrinha do cortador, como se fosse assim um daqueles móveis antigos da nossa avó. E aí agora, depois disso feito, dá uma ajeitadinha ainda na pintura, para que a pintura fique do jeito que a gente quer, na beiradinha, dando essa sensação da dobra. Agora eu peguei o cortador e vou fazer a volta do cortador pela parte de dentro. Esse é um cortador que eu trouxe dos Estados Unidos. Eu ganhei, na realidade, ele na CookieCon. Eu não lembro exatamente quem é que fez ele. Então eu vou fazer ele 4 vezes para escrever o Vida 4 vezes. Eu vou escrever o Vida à mão livre, mas se você achar que é melhor usar um pico ou usar um transfer ou alguma coisa que você copie, você pode fazer. Eu preferi fazer à mão livre, então eu vou escrever o Vida 4 vezes e depois eu vou usar isso para treinar o glacê, justamente para fazer o treino do glacê. E aí, conforme a gente treina, é igual escrita, né? Quanto mais a gente treina, melhor fica. Então, agora, eu vou pressionar mais enquanto eu estou descendo e vou subir mais rápido. Então, eu subo sem pressionar tanto. Aí eu já crio esse conceito. Então, eu pressiono bastante para descer. Aí eu solto
e eu crio essa sensação do I. Eu pressiono na hora que eu estiver descendo mais e ando mais devagar, solto a mão e eu fiz a bolinha do D. É a mesma coisa, eu pressiono mais e ando mais devagar e solto a mão. Ou era a mesma coisa para o A. Eu estou pressionando um pouco, pressiono bastante e ando bem devagar, solto a pressão e faço a mesma coisa na perninha do A. E aí agora eu vou fazer os outros 4 para treinar mesmo. A ideia é igual a gente fazia treinava caligrafia na escola, não sei nem se as crianças treinam hoje em dia, mas aí quanto mais a gente treina, mais você vai ficando melhor, tá? Então se você fizer uma vez e achar que não ficou bom, o que você pode fazer é limpa o papel e faz de novo. Ou se quiser fazer num plástico também, você pode fazer num plástico. A ideia é treinar bastante. E como a gente está dentro do cortador, você vai estar treinando sabendo já a dimensão da sua palavra. Tá? Então você pressiona a hora que você está descendo e desce mais devagar e solta a mão a hora que você estiver no finalzinho para que ele crie essa sensação de mais grosso e mais fino. Agora que eu já treinei, eu vou fazer isso direto no biscoito. Então agora a gente vai fazer no biscoito, no mesmo treino. Então eu nem escrevi no biscoito, eu estou descendo mais devagar e aí agora eu vou subir com ele mais solto para não fazer tão grosso. Agora eu desço mais apertando mais e devagar para criar o mais gordinho. Então você vê que eu não estou fazendo a volta para preencher depois. Eu estou fazendo um trabalho de pressão mais forte na mão, pressão menos forte na mão e andar mais rápido com o saco, andar mais devagar com o saco. Quanto mais devagar a gente anda com o saco e mais pressão a gente faz, mais gordinho vai ficar aquela parte da letra. Então você pode ir brincando desse jeito. Então você vê que aí ficou o vida. Agora a gente vai ter que esperar secar para poder fazer a pintura da palavra vida. E eu vou fazer aqui umas gracinhas nas beiradas, justamente para parecer mesmo um quadro antigo, né? E eu escolhi a palavra vida por conta da vida da Páscoa mesmo, né? E agora eu estou usando gold, não é ouro, não é ouro com álcool, é a cor gold, que tem tanto da Americolor quanto da Wilton. Eu não sei se tem nas cores nacionais, nas tintas nacionais, mas imagino que até tenha, mas ela chama gold, ou ouro. E aí eu vou pintar letra por letra, e depois que eu pintar elas de ouro, de gold, né? Não é ouro dourado, é a tinta gold. Depois que eu pintar todas elas, a gente vai fazer uns detalhezinhos que vai parecer que ela está elevada do biscoito. Então, como se tivesse uma sombrinha. E aí, só terminar a pintura. Então, eu molho o pincel na água, passo no gold e pinto. Se você achar que o pincel está muito molhado, você seca ele num pano ou num papel, toalha, que a ideia é realmente pintar ele assim, sem muita água, porque senão você vai estragar o biscoito. Então você tem que tirar o excesso de água do pincel antes de pintar.
Então, eu terminei de pintar a palavra vida, agora eu vou pintar esses detalhezinhos que eu pus aqui de branco, que eu quero pintar eles de gold também. Você vê que se eu tivesse feito o amarelo gold o glacê no amarelo gold, eu não teria essa sensação assim que eu queria mesmo que eu tivesse, essa sensação da pintura, do envelhecimento, das coisas não ficarem completamente iguais. Isso é uma das características da pintura e isso faz parte desse biscoito quando eu idealizei ele desse jeito. Então você vê, eu pus muita tinta no pincel, ele fica muito escuro. Então você precisa prestar atenção nisso também, para que ele não fique tão escuro, porque o gold, ele é uma cor bem forte, tá? Então você pode pegar um pouco de um, passar para o outro, de forma que não fique tão pesado, tão puxado a cor, que não é o que a gente quer que aquela cor fique suave, leve e bonita. Então, a gente acabou de pintar ele de gold, agora com um pincel mais fino, eu vou pôr marrom bem na lateral da palavra. Então, eu estou colocando, aqui eu estou com um pouco de marrom, para realçar as laterais das palavras, da letra, né? Então, você vê que conforme eu vou colocando o marrom, a letra vai ganhando vida, ela vai subindo, né? E essa era a ideia que eu queria mesmo. Então, conforme você põe, então eu estou pondo bem pouco para não estragar, eu estou com um pincel bem fininho, mas mesmo assim é um pincel 00. Então, mesmo assim, é importante que você não ponha muito. Então, você vê que a hora que começa a aparecer o marrom, ele dá um up na letra, né? Ele levanta um pouco a letra, fazendo essa diferenciação, aí parecendo que realmente a letra está levantada do biscoito, que era a minha intenção realmente, que a palavra levantasse do biscoito. E a mesma coisa com as partes, com os detalhezinhos que a gente fez aqui, dando um up neles também. Então, o biscoito, ele vai ficar assim, a palavra pula do biscoito. Eu tenho que admitir que o biscoito ficou mais ou menos do jeito que eu queria, né? Aquilo que eu falo, que a gente tem uma ideia na nossa cabeça, e o biscoito ficou do jeito que eu queria. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero ver os biscoitos de vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do biscoito e eu quero ver os letterings de vocês, eu quero ver vocês fazendo biscoito com escrita e saindo do lugar comum e fazendo um pouco diferente. Se você tem o pico, ótimo, mas se você não tem, perde o medo e vamos escrever nos biscoitos. Obrigada!